Meu nome é Rodrigo Silva Menezes, tenho 25 anos, sou advogado e sou torcedor do Vila Nova. Meu nome é Jean Pablo, tenho 34 anos, sou empresário, torcedor do Atlético. Meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos, sou estudante de jornalismo e torcedora do Goiás. Por onde a gente passa é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou país do futebol, ligou. Até gringo sambou, tocou Neymar, ego. Já nasci vilanovense já, com 3 anos de idade eu ganhei minha primeira camisa do Vila Nova. Até hoje eu tenho a foto, tenho guardado a foto do meu aniversário. E meu pai já é torcedor do Vila Nova desde 75, meu avô era vilanovense também, meus tios mais velhos são vilanovenses, então toda minha família é. Então já veio de sangue já nasci na casa vilanovense já. Minha mãe foi em um jogo, quando ela estava grávida de 8 meses já. Então eu já desde a barriga da minha mãe. Aí quando eu nasci, minha mãe não deixou meu pai me levar quando pequeno. Aí quando eu tinha uns 2, 3 anos eu comecei a ir já. Aí de lá pra cá, perdi pouquíssimos. Meu pai também sempre vai. E então, desde 3, 4 anos de idade eu já vou no estádio. Sou atleticano de 3 gerações já, de familiares. Mas provavelmente se existe vida após a morte, eu já era atleticano bem antes dessa vida, dessa existência minha. Toda minha família é atleticana, tanto a família que eu adquiri, a minha esposa, quanto a minha família minha família mesmo, né? Pai, mãe, avô, que me deu essa tradição atleticana. Meu avô me levava, sou Antônio Pedro Araújo, cearense, imigrante. Eu tenho lembrança dele de 2, 3 anos de idade, ele já me levando nas costas dele para assistir, fazia chuva ou sol lá no Antônio Ascioli, né? Minha história com Goiás é uma coisa longa, teve suas fases. Comecei a gostar quando eu tinha 12 anos, mas meu pai me levava desde que eu nasci pro estádio. Antes de andar ele me carregava no ombro e eu já morava perto do centro de treinamento, então ele ia assistir os treinos, me levava. Na época eu entrava no campo, brincava com os jogadores porque era criança. Mas quando foi em 2007, assim, antes teve o meu irmão, então meu pai me largou um pouco de mão. Meu pai gosta muito de me ver assim, gostando de futebol, do que ele gostava, foi ele quem me ensinou a gostar. Tanto que a minha primeira camisa que ele me deu, eu tinha mais ou menos uns 4 anos, aí fala, meu pai é Goiás e eu também. Então pra ele foi um orgulho, só que ele já chegou em mim e já falou que ele não imaginava que quando ele começou a me levar pro futebol, eu me tornaria uma pessoa que eu gosto hoje, que vivo futebol praticamente as minhas 24 horas. Então acho que as principais histórias assim, é de viagem, né? Acho que já viajei em muitos lugares aí pra ver jogo do Vila. Já passamos alguns sufocos, alguns medos aí já em lugares. Ano passado eu fui pra Campina Grande, na Paraíba, pro jogo do Vila Nova. Quase 3.000 km de Goiânia, né? Teve outra viagem que eu fiz pra Salvador, que a gente foi sem lugar pra dormir, que a gente teve que dormir no aeroporto pra ver o jogo. Tem várias histórias também de viagem mesmo. Eu viajei em 2010, 2011, eu viajei pra Argentina pra ver a Copa América. E eu fui nem pra ver o jogo do Brasil mesmo, fui pra levar a bandeira do Vila Nova pra representar mesmo. E acabei que eu peguei o melhor lugar do estádio e coloquei a bandeira do Vila. E quando começou a transmitir o jogo, ficou passando a bandeira do Vila, o pessoal me ligou daqui falando, até deu uma entrevista na 730, o pessoal tava lá ao vivo, falei com eles. E foi um jogo assim que ficou meio que marcado, porque foi um jogo que o Brasil perdeu nos pênaltis, o Brasil não sofreu nenhum pênalti. Foi justamente do lado que a gente estava. Então foi uma história assim bem marcante pra gente. A gente ficou 10 dias lá, a gente foi pra ver a final da Copa América. Acabou que o Brasil foi eliminado, a gente nem viu o jogo. Depois que eu mandei que eu, de 2007, aos poucos a gente vai crescendo. Quando mais você vive ali, mais você vai aproximando, mais você vai gostando. Você vai no jogo, o time perde, não vou vir mais. Você chega em casa e fala, eu vou de novo. A minha mãe, no começo ela achava estranho, uma menina, você abre meu guarda-roupa, tem mais camisa de futebol do que roupa normal, chuteira, gostar de futebol assim o tempo inteiro. E às vezes eu queria sair, não tinha uma roupa, ela vai de camisa do Goiás, porque era só assim. Mas aos poucos ela foi adaptando, viu que não tinha mais como voltar, porque foi uma paixão assim louca.
Então hoje eles aceitam, é tranquilos. Às vezes eles falam que eu exagero, mas não é, porque só quem tá vivendo ali sabe. Mas eles aceitam tranquilamente. O meu pai foi realmente quem me incentivou. Só que tem a questão que o futebol e o Wesley estão na minha família desde que começou, porque o princípio de uma família é um casamento. E meus pais casaram no estádio. Mas essa história mais do Atlético foi bem recente, inclusive, de todas as outras. Foi na final do Campeonato Goiano desse ano. A gente estava jogando com o nosso rival, assim, e no primeiro jogo empatou e o empate era deles. E eles já tinham sido campeão no ano passado. E no segundo jogo foi um jogo daqueles emocionantes mesmo, assim, de filme mesmo. Pênalti para eles, o nosso goleiro defendeu o pênalti. O legítimo nosso, o juiz invalidou, erro de arbitragem. E eu pus a mão na cabeça, assim, 48 do segundo tempo, eu falei, meu Deus do céu, não é possível que a gente vai perder de novo esse título. E nessa agonia, perdendo roubado e sofrimento, a torcida já estava indo embora. Eu olhei para o céu e falei assim, meu Deus, se o Atlético for campeão, eu vou fazer uma tatuagem mostrando que eu sou produto oficial do Atlético. E quando eu terminei de fazer essa promessa, assim, eu tirei o olho do céu e olhei, fizemos uns 48 do segundo tempo. A coisa mais emocionante, velhinho chorando, criança chorando, a torcida deles já estava gritando campeão de cabeça baixa lá e não acreditando. Eu saí do estádio, isso foi no domingo, passou na segunda, na terça-feira eu fui e fiz, eu cumpri minha promessa, como todas as outras anteriores que eu já fiz com o Atlético, eu cumpri também. Sou produto oficial do Atlético, junto com todas as minhas camisetas. Eu faço coleção de camisas já tem uns 10 anos já. Desde que meu pai me deu a primeira camisa, eu já vou guardando. Tem algumas camisas dele antigas que eu guardo. E hoje eu tenho mais ou menos umas 120 camisetas. A mais antiga que eu tenho é de 92 até hoje. Então sempre que dá eu vou pegando algumas camisas históricas e algumas camisas raras. Sempre que dá, e vamos ver até onde eu chego aí. Eu vou transferir isso para os meus filhos aí, pra eles darem continuidade à coleção. Várias camisas assim que tem umas histórias interessantes também. Essa aqui é minha camisa, uma das camisas mais raras que eu tenho. Não, sinceramente não conheço ninguém que tenha uma camisa igual essa. Eu acabei comprando ela num brechó. Eu achei a camisa num brechó e comprei ela por R$5. E é uma camisa que hoje vale mais de 300, 400 reais. É uma camisa de jogo, foi usada na final do Campeonato Goiano, essa camisa. Outra camisa que eu tenho muito apreço é por essa aqui. Antes dela ter os autógrafos, é uma camisa normal. Depois eu consegui pegar autógrafos, no mesmo dia eu consegui pegar autógrafos de todos os maiores ídolos do Vila Nova da década de 90, da década dos anos 2000. Peguei do Túlio Maravilha, do Rony, do Tim, do Bé, vários craques que passaram e marcaram realmente a época no Vila. Eu tenho aproximadamente desde a minha infância até hoje, eu tenho umas 48 camisetas. Algumas espalhadas na família, que são mais históricas assim, eu não mostro tanto de camisetas históricas. E tem as que eu tenho hoje em dia, eu uso hoje em dia, assim, são essas que estão aqui na mesa. A dama tem uma história, sai um modelo novo, eu já vou e já compro, já deixo reservado também, já sou cliente fiel lá na loja do Atlético, né, que vai. Mas eu tenho, por especial, essa no final do ano passado, nós estávamos sendo rebaixados para a Série C. Nós já tínhamos aí da Série A, no ano retrasado, estávamos para ir para a Série C desse ano passado. E teve um jogo muito importante lá em Itápolis, em São Paulo, contra o Oeste. Foram 780 quilômetros. Fomos eu e mais 4 atleticanos. Entramos no carro e fomos. Chegando lá, pelo resultado, a gente estava perdendo de 1-0, o Paysandu estava ganhando, então aquele jogo estava rebaixando a gente já para a Série C. E a gente olhava um para o outro, acreditando, mas já pensando na viagem de volta, tanto que ela ia ser longa, né? Assim. E graças a Deus no final viramos, de 4-1, e o goleiro Márcio foi lá e me entregou essa camiseta, as mãos deles assim, foi a do jogo mesmo. Essa vai ficar na família por gerações, pela importância que foi o jogo pra gente. Eu não sei dizer ao certo o número exato de camisetas. A última vez que eu contei tem mais ou menos 1 ano. De lá pra cá eu fui adquirindo muitas, porque às vezes eu comprava uma camiseta toda semana.
Mas eu parei de contar porque, como eu tenho muitas, se eu chegar e descobrir que uma pessoa tem mais do que eu ia ficar muito chateada. Então eu parei de contar aí, mas devem ter mais ou menos umas 90, por aí. Essa camiseta foi a primeira, foi meu pai que me deu quando eu tinha mais ou menos uns 4 anos. E eu tenho uma camisa que tem uma história, assim, um pouco engraçada, eu acho. Essa camisa, ela é de 1999. Foi o ano que o Goiás ganhou o primeiro título do Campeonato Brasileiro na Série B. Eu muito nova, ainda não pensava que isso iria acontecer. E aí, quando foi um belo dia, eu tava na academia e eu vi entrando um rapaz com essa camiseta. E eu falei, caramba, eu não tenho. Aí eu fui, ele foi andando, eu fui indo atrás. E cheguei nele, abordei. Falei, oi, tudo bem? Aí ele olhou assim, né, tudo. Falei, nossa, que legal essa sua camisa. Ele falou assim, pois é, eu nem torço pro Goiás. E eu pensei, yes, é agora. Aí eu falei, não, eu sou colecionadora e eu gosto muito de camisas do Goiás, eu só coleciono camisas do Goiás, eu sou torcedora. E aí ele, antes de eu terminar de falar, ele falou pra mim, não, mas eu não vou te dar ela. Eu falei, eu quero comprar. Ele falou, então faz a proposta. Eu ofereci, ele pegou, foi em casa, trocou e trouxe a camisa pra mim. Linda, e tá aqui histórica. Um jogo marcante. Eu não tava. Foi o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O primeiro jogo o Goiás tinha perdido pro Palmeiras de 1-0 no Serra Dourada. Então a gente foi jogar com eles em São Paulo. Quando chegou em São Paulo, o Goiás era derrotado, rebaixado, e o Palmeiras abriu o placar. Ali acabou o sonho, mas o Goiás conseguiu empatar. E depois o Hernando, um jogador que eu falo que ele fez o gol mais importante da história do Goiás, pegou e marcou o gol da virada do Goiás. E ali, a hora que aquela bola entrou, não tinha que... Eu tava com o terço na mão. Joguei meu terço, pulei, gritei. Então, pra mim, o jogo mais emocionante foi esse. Pra mim, toda vitória do Atlético é como se fosse uma vitória especial. Não tem tanta diferença. Porque eu, particularmente, como a maioria dos atleticanos, somos atleticanos por tradição, não tem tanta essa questão de jogos importantes. A gente é atleticano porque a gente é atleticano. Mas a vitória contra o Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil foi importante. Os pênaltis, aquela vitória, 40 mil pessoas, podia soltar uma agulha no Serra Dourada e se escutava a agulha caindo. Essa foi uma vitória marcante, vai ficar pra sempre. Vila Nova e Corinthians em 2008, o Vila ganhou do Corinthians 2-1. Acabou que no final de 2008 não conseguiu o acesso, só que foi um jogo marcante que, infelizmente, o Vila não tem tanta costume de jogar contra times assim, né? Acabou que enfrentou um dos maiores times do Brasil e foi um jogo marcante que o Vila ganhou de 2-1, um time excelente do Corinthians. Então ficou marcado pra mim esse jogo. Fiquei assim, praticamente uma semana em êxtase, assim, lembrando desse jogo. Foi um jogo realmente muito bom. A maior decepção ainda continua junto, foi um sonho e pesadelo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente foi pra Argentina com uma vantagem de 2 gols e tudo a nosso favor, não tinha como. Era assim, parece que os ventos sopravam a favor do Goiás naquele ano. E a gente foi jogar com o Independente, rei das Copas, o time que ganhava todas as competições. Chegamos lá, o Goiás não é assim desculpa de perdedor, mas a gente foi roubado muito pelo juiz. Teve os gols do Independente, a gente fez 3-1 e, por incrível que pareça, os gols fora de casa nesse campeonato, logo na final, não valiam. E aí o Goiás foi para os pênaltis. Nos pênaltis foi o momento mais difícil, porque era um sonho, é uma coisa que eu às vezes penso assim, eu tinha 17 anos. O meu pai e eu chorando desesperada quando o Felipe errou o pênalti. E meu pai falou, não, eu demorei muitos anos pra ver, você só tem 17. Por isso que hoje eu sonho em ver o Goiás de novo, ele tá no Sul-Americano, seja do jeito que for. Eu quero chegar ali de novo, porque aquele título foi nosso e foi tirado de uma forma injusta. O Vila fez uma campanha excelente em 2007, subiu da Série C pra Série B. Em 2008 começou muito bem o campeonato também. Tava com acesso garantido já, tipo, nas últimas 10 rodadas já tava começando a
a programar as viagens da Série A no outro ano já estava quase praticamente certeza, estava todo mundo garantido já. Acabou que nas últimas rodadas o Vila começou a perder e começou a perder dentro de casa, coisa não estava acontecendo, e acabou que o Vila ficou em 5º lugar, ficou faltando 3 pontos para subir para a Série A, que é um grande sonho da torcida do Vila, né, que tem mais de 30 anos que não disputa na Série A. Então acho que essa foi realmente minha maior decepção, que eu já estava praticamente contando já com o acesso do Vila e acabou que não deu certo. No jogo da semifinal do Campeonato Goiano, do ano retrasado, se não me engano, a gente jogou contra o Goianésia e fizemos uma locação de uma van e fomos. E teve um atleticano, um senhorzinho de 78 anos, por aí, 78, 80, foi com a gente. Chegando lá, um jogo difícil, a gente não tava jogando bem, e a torcida todo cantando, gritando, apoiando. Até olhei pra ele tava triste lá no canto. Eu falei assim, vamos lá, tiozinho, vamos lá, ajuda a gente, canto o hino. Ele pôs a mão no peito e começou, Deus enviou. Eu falei, é o hino do Atlético, não é o hino da igreja, porque tava um sofrimento tão grande. E essa memória ficou na minha cabeça, assim, muito emocionante, esse senhorzinho. Queria até saber, enfim, o que levou ele. Infelizmente foi uma derrota nossa. Eu nunca tinha visto meu avô chorando. E a gente teve uma derrota, assim, o time já estava naquela fase, já estava decaindo já, foi uma fase muito difícil pra gente, nós perdemos de 8 pro Minasul. E eu lembro que no final do jogo, assim, eu olhei pro meu avô, tava caindo uma lágrima no olho dele, assim, e eu vou lembrar disso pra sempre. Aqui, então, foto na minha formatura, no momento de entrar, o pessoal chamava o nome e tinha que escolher uma música, pra entrar. E eu não tive dúvida nenhuma, a música que eu escolhi foi o hino do Vila Nova. Escolhi o hino do Vila Nova versão rock. E quando começou a tocar, o pessoal na festa, o pessoal ficou meio que surpreso, assim, começou a rolar meio umas vaias assim, mas no final, meus amigos, a galera que tava com meus convidados, começaram a cantar o hino também. Então, tipo assim, muita gente fala que foi a hora mais emocionante da formatura, ficou marcado mesmo. Eu entrei com a flama do Vila Nova e realmente ficou marcado. Eu dei um vídeo dele, da minha entrada, e é uma coisa que ficou muito marcada pra mim, da minha formatura. Uma loucura, tem várias, hein? Questão de faltar aula, né? De faltar aula pra ir em jogo, faltar aula pra viajar, principalmente na faculdade como eu estudava à noite, então eu acabava perdendo muita aula, porque no colégio também eu já tomei suspensão por causa de questão de time, de questão de querer debater futebol. Então acabava que realmente eu concordo. Hoje eu vejo, né, que realmente prejudicava, e hoje eu sei equilibrar. Eu sei equilibrar a questão do trabalho com a questão do clube. Acho que é uma coisa que todo mundo tem que saber, mas é uma coisa que eu acho sadia, acho que faz muito bem pra mim, pra qualquer pessoa. Hoje 90% dos meus amigos são do Vila Nova, são conheci na arquibancada. São pessoas que eu quero levar pra minha vida toda. E hoje eu sei equilibrar, hoje é uma coisa muito sadia pra mim. Por várias vezes eu fiz promessas malucas, tipo, se o Atlético não rebaixar, eu vou em todos os jogos do Campeonato Goiano. Aí eu saio daqui na quarta-feira do serviço para ir em Tumbiara, ver um jogo e volto no mesmo dia. Se não fosse o apoio deles, ia ser mais difícil, mas eu ia mesmo assim. Não sei se dizer maior loucura, muitas vezes me perguntaram isso esse ano. E eu pensava assim, várias coisas. Teve um dia, por exemplo, que eu estava fazendo aula teórica para curso de volante, e eu consegui fazer o professor terminar essa aula mais cedo, sair correndo. Peguei um ônibus no centro, desse ônibus eu corri, cheguei no estádio Serra Dourada. Peguei o segundo tempo de jogo, o Goiás estava ganhando de 2-0 do Atlético Paranaense. Assim que eu cheguei, o Goiás levou 2 gols. E quando foi no final, a gente conseguiu virar. Então, mas aí tá, uma loucura. Eu acho que pra torcedor isso é uma loucura. É uma coisa normal, uma coisa do dia a dia. Então, uma loucura que eu vivi foi quando eu fui musa do Goiás. Pra mim foi a maior loucura de todas. Eu tenho um sonho em relação ao Atlético, mas eu não vou ser egoísta nesse ponto. Esse sonho meu compactua com todos os times do nosso estado. O Goiás, o Vila Nova, o Goiânia. Eu sonho um dia em todos os moradores do nosso estado torçam para times do nosso estado. Enquanto a camiseta do Flamengo ou do Corinthians vender mais que as nossas próprias camisetas do nosso time nunca vai ser valorizado. Então, eu sonho com esse dia, o estado vai ser unificado.
com todos os torcedores torcendo para times do estado. Só assim que vai fortalecer o nosso futebol. O concurso de musa do Goiás não foi uma coisa assim que eu sonhava, eu sou torcedor e vou ser musa, pelo contrário, eu era bem contra esse tipo de concurso. Mas um monte de pessoas chegavam, Júlia, vai, porque você gosta demais do Goiás, você entende, você precisa ir, eu não vou, não quero. E conseguiam fazer minha cabeça. E num dia, em última hora, já tinha acabado, na verdade, o horário de mandar as fotos que o Goiás pediu pro concurso. Eu não tinha mandado e veio uma pessoa e falou pra mim, manda e tal. Eu mandei, não sei porquê. Quando foi no outro dia, era mais ou menos umas 10 horas da manhã, eu tava dormindo e começaram a me ligar, porque já tinha começado a votação. Eu concorri com 4 modelos. Eu nunca fui modelo, nunca participei de nada de concurso. Meu sonho em relação ao Vila Nova é que ele realmente se profissionaliza, né? Consiga se fortalecer. Eu não vou falar, eu quero que o Vila simplesmente chegue na Série A, eu quero que o Vila se reestruture, realmente crie uma base para futuramente, né, conseguir chegar a uma Série A, conseguir se firmar. Eu acho que, além do sonho de ver o Vila Nova, eu tenho um sonho assim, de um dia poder fazer mais parte da diretoria, né, ter um cargo dentro do clube. Eu já tive a oportunidade de ser por 1 ano e meio participar da diretoria da categoria de base, fui coordenador da categoria de base. Cheguei a viajar em Copa São Paulo, Taça BH com o Vila Nova, então tipo assim, eu tive uma pequena experiência, né, de como é ser dirigente, poder organizar o clube. Então acho que eu tenho um sonho tanto de ver o Vila assim, como poder contribuir, né, para o Vila chegar a esse ponto. Eu acho que já está na hora do Vila ser dirigido realmente por torcedores, né, por pessoal novo, que tem novas ideias. Acho que chegou o momento de mudar. Eu acho que o meu sonho mesmo é ver o Vila estruturado, organizado, com salários em dia. Aí para um dia a gente conseguir chegar a um lugar maior, chegar a uma Série A, chegar a umas competições maiores. A torcida do Goiás quer muito ver o Goiás tendo um título importante, um título de expressão. Mas se não acontece, não é por isso que eu acho que eu vou deixar o meu time. Porque como é que eu largo uma história dessa e jogo pra fora e falo que eu não quero mais? Não tem como. É a minha história, né? Faz parte disso. Eu aprendi muito, conheci torcedores de outros lugares, de outros times, respeito, trato todo mundo com respeito, por isso eu sou respeitada. E o futebol, pra mim, é o melhor esporte do mundo. O Goiás é o melhor time do mundo, não tem quem vai mudar isso na minha cabeça. E muito menos tirar isso do meu coração. Vila faz parte da minha vida, faz parte da minha família. Eu sempre, quando o pessoal pergunta, eu falo tipo assim, você não desanima, você não fica triste quando o Vila Nova perde? Eu falei, não, eu fico triste, mas é igual uma vez sua mãe brigou com você, ou ela te bateu, você não fica triste com ela o resto da vida, você fica triste com ela, um dia, no outro dia você volta a abraçar ela, sempre vai estar amando. Então eu sempre comparo o Vila Nova com isso. Pra mim, tipo assim, o Vila pode cair pra qualquer divisão que for, pode parar de disputar campeonato. Acho que pra mim vai continuar da mesma forma, uma coisa que já faz parte da minha vida. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás e vou vibrar. Até o peito me doer, até perder a voz, eu sou Goiás. Loucura sem cura. Salve o Vila Nova, tetracampeão. Salve o Vila Nova, orgulho da nossa região. Pra mim o Vila Nova é uma família mesmo. Meu Atlético, meu estandarte, modéstia à parte, tem a força quente de um dragão. Meu Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração. O Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração.